Gente, o vídeo de hoje eu começo com uma pergunta. Será que Adão e Eva tinham umbigo? Eles não tinham umbigo, porque o umbigo é a cicatriz do nascimento. Então imagina o susto que Adão e Eva tiveram quando viram que os filhos deles, Caim e Abel, tinham umbigo. Ou seja, Adão e Eva não eram seres humanos, porque eles não tinham umbigo, eles não nasceram, eles foram criados. Mas os filhos deles, Caim e Abel, tinham umbigo, então os filhos deles foram os primeiros seres humanos. E já foram obrigados a nascer fora do paraíso. Mas aí vem outro questionamento. O que Adão e Eva fizeram para merecer a chance de viver no paraíso? E porque nenhum outro ser humano mereceu tal chance? A não ser talvez Jesus. Já que Jesus mereceria viver no paraíso depois de ter vivido a vida que ele viveu? E aí vem os questionamentos, né? Das histórias de se Deus fez o paraíso para Adão e Eva, mas não fez para os seres humanos, e no paraíso o diabo pôde entrar lá e manifestar através de uma cobra falante, né? Ele pode manipular uma cobra, fazer uma cobra falar, ou se transformar numa cobra e entrar no paraíso. O diabo tem acesso ao paraíso, o ser humano não. E o ser humano é a criatura mais querida de Deus. O ser humano foi que Deus fez a imagem e semelhança dele, né? De tanto que ama e tudo mais. O Deus ama tanto o ser humano que Deus falou: ô ser humano, eu te amo pra caramba, mas se você não me amar, você vai pro inferno. Se não for recíproco, você vai pro inferno. Eu sou possessivo, eu sou obsessivo. E você tem que ajoelhar, você tem que implorar, tem que me idolatrar. Porque eu sou egocêntrico, sou igual um ditador. Faz as coisas do jeito que eu mando, do jeito que eu falo que eu vou fazer, ou vai pro inferno. É estranho pensar num Deus assim, né? Que tipo de Deus seria esse? Mas pensando na história de Jesus, porque isso daí pode ter uma parte de real, porque Pilatos foi real. Pilatos realmente existiu, existem documentos que provam, existe a ossada dele, tudo que prova que ele existiu, que foi um general lá, tipo um governador da época, que governou uma região do Império Romano em nome do imperador. E o Pilatos falava que governava em nome do Senhor, e do Senhor dele, e de dono de todas as terras, o imperador. E naquela época os mensageiros, né, mandavam as cartas. As cartas eram a própria pessoa, o mensageiro em si. O imperador pegava: eu como imperador mando você, mensageiro, para ir lá no outro império do outro rei, falar para o outro rei se curvar a mim, pagar os tributos, idolatrar minha bandeira, minhas fronteiras, admitir que são as terras minhas, e pagar meus tributos para eu manter o avanço da civilização e proteger as terras lá onde eles habitam e tudo mais. Aí o mensageiro chega lá e fala: olha rei, eu vim em nome do meu senhor e de dono de todas as terras, o imperador. Ou você paga para ele o tributo de enviar, homenagear ele, enviar esse tanto de impostos e tal, aceita que essas terras são deles, que ele que traz proteção para essa terra, um avanço para essa terra, que vocês pertencem à bandeira dele, do hino dele e tudo mais, e você continua governando aqui, tudo continua sendo como está, mas vocês vão idolatrar, mandar os impostos para o imperador, idolatrar o Deus do imperador e tudo mais. Ou vocês aceitam isso, ou você quer uma fúria, a ira de Deus cair sobre vocês. Na verdade, essa fúria de Deus seria o exército do imperador. O exército do imperador era toda a potência, que era o maior exército que tinha na época. Ou seja, se a gente pensar, para analisar na história que foi contada e na história como foi a história real, algumas controvérsias aparecem. Só que se você questionar essas controvérsias que aparecem, você está errado, você está delirando, você é drogado, você é ateu, você é antipático demônio, você está perdido. Porque você não pode fazer esses questionamentos. Porque esses questionamentos mostram as controvérsias que não podem ser mostradas. Porque não é para ser mostrado, simples assim. Então, toda essa questão, né, de Adão e Eva, mas aí agora já não é mais literal, agora já é uma ficção essa história. É outro sentido. O fruto proibido, o fruto do conhecimento, né, o fruto, igual a questão do sexo, de virgindade. Virgem não é questão sexual, virgem é questão moral, é questão espiritual. É uma pessoa incorruptível, que não se corrompe, que não se vende, que não abandona o seu caráter, seus ideais, que fala o que pensa e defende aquilo que falou, que luta pela liberdade de expressão. Pense nisso.